Olá, pessoal. Aqui estou novamente, já na sexta aula da nossa disciplina. Lembra disso? Primeira aula falamos em fundamentos da auditoria. Segunda aula falamos o tipo de auditoria. Depois falamos sobre o profissional da auditoria. Depois falamos em procedimentos e papéis de auditoria. Depois falamos da etapas da auditoria, né, junto com o planejamento. E aí, pessoal, nessas 5 aulas, praticamente nós falamos um pouco de quase tudo da auditoria. Agora nós vamos falar da finalização, do produto da auditoria, que é os relatórios e pareceres da auditoria. Vamos lá? Olha só, os relatórios e os pareceres da auditoria é onde o auditor vai entregar aquilo que ele trabalhou durante esse processo de auditoria, tá? Então, nessa aula, nós exploraremos os relatórios e pareceres de auditoria, que são instrumentos essenciais para comunicar o resultado, conclusões e recomendações do processo de auditoria. Então, quer dizer, o profissional da auditoria, a partir dos relatórios, ele vai concluir, vai entregar os resultados e vai fazer as recomendações necessárias durante o processo de auditoria. Então, o objetivo é capacitar vocês a elaborar um parecer de auditoria, ou pelo menos conhecer efetivamente esses relatórios e pareceres de auditoria, tá? Então, nós abordaremos a estrutura e os tipos de relatório, bem como os diferentes tipos de pareceres, fornecendo uma visão abrangente dessas ferramentas do profissional da auditoria, ok? Então, vamos lá. Relatórios de auditoria, definição e estrutura. Então, esse relatório, pessoal, do que nós já falamos ali no slide anterior, é a conclusão, é de fato aquele produto que nós vamos entregar para a empresa ou para o órgão auditado. Tá? Então, é ali nesse relatório, é ali nesse produto que a gente vai entregar tudo que nós percebemos dentro das normas e dentro das etapas e dentro da aplicabilidade da auditoria. Então, olha só, a capa desse relatório indica claramente a natureza da auditoria, se é auditoria independente, se é auditoria interna, entende? Se é auditoria operacional, se é auditoria financeira, lembra disso das próximas aulas? Está vendo que tudo é uma continuidade? Nome da entidade auditada e de quem realizou a auditoria. Aí depois vem o próximo item, que é o índice, descreve os principais pontos abordados no relatório, ou abordados durante a auditoria. Ele vai abordar no índice. Né? Um índice comum, como a gente faz de um trabalho acadêmico, de um trabalho de conclusão de curso, enfim. Vamos colocar tudo o que nós trabalhamos que foi relevante para a realização dessa auditoria. Introdução e objetivo indica realmente o objetivo da auditoria, autorizada e as normas aplicadas. E o alcance do procedimento detalha a amplitude do exame, limitações, fontes de critério, procedimentos utilizados, etapas, tudo que o auditor achar necessário, ele vai elencar aqui no alcance de procedimentos, ok? E aí passamos para o próximo slide, onde traz para nós sobre os componentes do relatório de auditoria. Olha só, lá no relatório de auditoria, necessariamente traz o resultado da auditoria, as evidências da auditoria, a conclusão da auditoria. Então, isso são componentes fundamentais do nosso relatório. Resultado da auditoria. Qual foi o resultado que se chegou com esse trabalho de auditagem? Tá? Então, vamos colocar ali. A conclusão que chegou. E essas conclusões foram através de quê? De evidências. Esses resultados eu obtive através de evidências, porque nada, como eu disse para vocês, são aleatórios, né? Tudo que eu coloco na auditoria tem uma razão de ser, uma razão de estar compondo esse trabalho da auditoria. Então, fica aí para vocês que os componentes do relatório de auditoria baseiam-se especificamente nessas formas.
E aí seguimos com os tipos de relatório de auditoria. Eu tenho relatório em forma longa, quer dizer, aquele relatório mais analítico, que tem uma descrição mais minuciosa das atividades executadas, que tem mais detalhes e etc. Mas pode não ter a opinião final do auditor, que é um auditório de forma longa, ele vai o tempo relatando, quer dizer, e as evidências vão ficando nesses relatos. Ao passo que eu tenho um relatório sobre controle interno, eu vou pegar as cartas, comentários sobre os controles internos da empresa ou do órgão, apontando as deficiências e sugerindo as melhorias. Então, a partir daquele controle interno, eu vou dizer, olha, está acontecendo um desvio, está acontecendo um foco dentro da empresa por falta de uma funcionalidade melhor desse controle interno, ok? E relatórios também sobre revisão limitada, que descreve analiticamente os trabalhos executados, sem necessariamente aplicar todas as normas de auditoria. Então, quer dizer, é um relatório que não é de forma longa, é um relatório mais analítico, é um relatório mais sucinto, é um relatório mais enxuto, mas que traz a necessidade ou que traz esses resultados da auditoria, ok? Essas conclusões da auditoria. Aí, pessoal, vimos aí, né, o que é, de fato, um relatório, quais são as normas que a gente tem que seguir, enfim, os tipos de relatório. Aí vamos lá para o parecer. Professor, mas parecer e relatório é muito igual. Não, nós vamos conseguir identificar isso lá no final da aula, tá? Olha só, o parecer de auditoria é um documento onde o auditor expressa sua opinião. Viram aí a diferença? No relatório, eu vou colocar tudo o que de fato aconteceu, como aconteceu, as evidências que tive, vou relatar tudo o que aconteceu no trabalho da auditoria. Ao passo que o parecer, eu vou colocar a minha opinião de auditor. Ah, professora, agora eu sei o que é um parecer e eu sei o que é um parecer e sei o que é o relatório. Fica bem evidente essa distinção, tá? Então, lá no parecer, tem uma estrutura básica que contém 3 parágrafos: introdução, tá? O parágrafo intermediário e o parágrafo da sua opinião. Ponto. Não tem nada de índice, não tem nada de sumário, não tem nada de introdução, nananã. Quer dizer, introdução bem definida, né? Detalhes, etc. Não, ele contém apenas a estrutura de introdução, um parágrafo intermediário e um parágrafo da opinião do auditor, que dá o parecer dele, ok? Informações essenciais, inclui destinatário, demonstrações auditadas, exercício financeiro, responsabilidades, procedimentos utilizados, adequação aos princípios contábeis, data e assinatura do auditor. Viram que é algo mais enxuto? O parecer é algo mais sucinto? Bem mais sucinto mesmo. Então, ele tem essa estrutura, tá? Aí vamos para o próximo slide, que diz tipos de pareceres de auditoria. Nós temos o parecer sem ressalva, conhecido como parecer limpo ou padrão. Se vocês ouvirem falar, um parecer padrão é o parecer sem ressalva, tá? Emitido quando as demonstrações contábeis estão de acordo com os princípios e normas da contabilidade. Ponto. Então, é um parecer que realmente está totalmente dentro das normas, dentro da legislação. Então, eu não tenho ressalva. Por quê? Porque ele está, tudo que eu auditei está dentro dos princípios contábeis, das normas contábeis e pronto. Parecer com ressalva, exatamente, né, o contrário do parecer sem ressalva. Emitido quando o auditor identifica valores que não refletem adequadamente a situação patrimonial ou que tratam evidências suficientes, que faltam, desculpa, faltam evidências suficientes. Então, assim, quando algo é auditado, que realmente eu não tive uma evidência palpável, uma evidência física, não tive outro tipo de evidência, ficou muito no campo como se diz, da especulação, e não tive, de fato, aquela comprovação, eu vou fazer um parecer com ressalva.
eu vou deixar isso bem claro, que eu não tive evidência suficiente para dar uma testagem ou uma atestagem daquilo que foi auditado. E também tem o parecer adverso, emitido quando as demonstrações contábeis não representam adequadamente a situação patrimonial, financeiras ou de resultado. Imagine, pessoal, que nós estamos fazendo uma auditoria lá no estoque, e, de repente, lá no sistema operacional está dizendo que tem 1.000 unidades. Você vai lá para o estoque, né, que é o estoque físico, e chega lá, tem 800. Então, quer dizer, esse parecer deve ser emitido lá no final, um tipo de parecer adverso. Por quê? Porque aquilo que você auditou não condiz com a realidade. Aquilo que estava nos demonstrativos contábeis não é a veracidade por exemplo, da sua contagem física lá, do seu estoque. Então, há uma disparidade, há uma diferença dessas informações. Então, eu vou lá e emito um parecer adverso. E aí, abstenções de opinião. É um parecer emitido quando o auditor não tem comprovação suficiente sobre o que essa evidência nos demonstrativos contábeis. Então, assim, o auditor foi lá, auditou o estoque físico, quer dizer, não tinha exatamente aquilo que estava nos demonstrativos contábeis, e ele procurou uma evidência dessa condição e não encontrou. Então, ele vai dizer, olha, eu me abstenho de dar opinião, porque eu não sei o que realmente está acontecendo. O auditor pode fazer isso, sim. Ele procurou, ele adotou as etapas, adotou a forma de fazer a auditoria e não conseguiu detectar aquele desvio, aquela fraude, ele pode, sim, emitir um parecer dizendo que ele se abstém de dar opinião. Por quê? Porque realmente ele não conseguiu chegar a uma conclusão do que está acontecendo na empresa. Então, são esses tipos de pareceres de auditoria que nós podemos emitir frente ao trabalho que nós estamos fazendo. E aí vamos continuar, pessoal. Parecer sem ressalva. O que é esse parecer sem ressalva? Primeiro, vamos fazer a elaboração das demonstrações, vamos pegar as informações adequadas e vamos ter uniformidade na aplicação de todas essas demonstrações. Então, é mais ou menos uma sequência que a gente segue para emitir esse parecer sem ressalva. Pessoal, estou fazendo um demonstrativo meio que rápido por conta do nosso tempo, mas lá no material base tem tudo isso em detalhes, inclusive modelos de pareceres para vocês identificarem, tá? Então, vocês vão ter tranquilidade em ver isso com mais profundidade, ok? E aí vamos lá para a importância desses relatórios e desses pareceres. Pessoal, um trabalho de auditoria sem o parecer e sem o relatório, ele não tem, na verdade, uma conclusão do trabalho que foi feito ou do trabalho que foi proposto a ser realmente efetivado. Então, eu só vou conseguir dar uma conclusão, entregar o produto do meu trabalho de auditoria a partir da emissão desses relatórios e desses pareceres. O relatório, ele contém todas as nuances do trabalho de auditoria. Tudo que eu utilizei, as etapas, os procedimentos, o planejamento, tudo que foi utilizado nesse trabalho. Lembra lá do planejamento de auditoria? Então, dentro desse planejamento, eu defino tudo. Ao definir, eu já estou trazendo, ou já estou compondo o meu relatório de auditoria. Por quê? Porque todas aquelas informações vai constar no meu relatório de auditoria. Tudo que foi, de fato, relevante para esse trabalho de auditoria, essa execução desse trabalho. Ao passo que o parecer é exatamente onde o auditor entra com a sua opinião, ou melhor, com a opinião do profissional de auditoria,
né, pessoal? Não posso dizer que é a minha opinião, porque nós vimos lá no início, nos fundamentos da auditoria, que a auditoria ela é imparcial, né? Ela não é pessoal. Então, quando se trata de emissão de opinião, se trata do olhar desse profissional da auditoria. Tá? Não é o que normalmente essa pessoa ia pensar dessa área auditada, não. Ao fazer esse trabalho de auditoria, ele percebeu, ele teve conclusões fidedignas de que está acontecendo isso e isso e isso. A partir dessas conclusões, ele vai emitir o seu parecer enquanto profissional da auditoria. Então, é muito importante a parte dos relatórios e pareceres, por quê? Porque fecha o trabalho da auditoria, tá? Então, olha só, os tipos de documentos nessa fase de conclusão é o relatório de auditoria e o parecer de auditoria. A função principal do relatório, descrever problemas, recomendações, soluções e tudo. Enquanto que a função principal do parecer de auditoria é emitir opinião sobre as demonstrações contábeis ou sobre o trabalho da auditoria que o profissional realizou. E a importância para os usuários. Quem são os usuários? As pessoas que estão interessadas nesse trabalho da auditoria. O relatório fornece insights detalhados sobre a entidade auditada, ao passo que o parecer oferece segurança razoável para a tomada de decisão. Por quê? Porque já vem emitido a opinião, o olhar do profissional da auditoria para aquele problema que foi percebido durante a auditoria. E aí, pessoal, digo mais, lá nas aulas anteriores, nós falamos que a auditoria ela não é um instrumento de fiscalização, somente de fiscalização, mas também de observação, mas também de educação, educativo, né? Uma forma educativa de dizer para a empresa, olha, empresa, você não está utilizando as normas corretas, você precisa observar mais a legislação. Então, quer dizer, é uma forma educativa, uma forma que está fazendo esses redimensionamentos para que a empresa se enquadre quanto às suas operacionalizações do dia a dia. Então, é muito importante que isso fique bem claro para as pessoas que estão operacionalizando no dia a dia, que a auditoria não é apenas uma forma de fiscalização, não é uma forma punitiva, mas também é uma forma educativa. E aí, pessoal, nós temos as referências da aula de hoje, se vocês quiserem também ler mais a respeito, né? E aí nós concluímos, pessoal, essa etapa das 6 primeiras aulas. É perceptível que nessas 6 aulas nós falamos de auditoria no seu modo geral, dos tipos, da forma e tudo como acontece, porque nós estamos falando de auditoria, tanto na área pública quanto na área privada. E agora nós saímos, depois dessas 6 aulas, tendo várias informações sobre a auditoria, sabendo o que é a auditoria, como ela acontece, o que é necessário, temos a figura do auditor, temos os procedimentos, as etapas, os relatórios, os pareceres. A partir da próxima etapa, ou da segunda etapa do nosso curso, ou melhor, da nossa disciplina, nós vamos ver exatamente como funciona isso na iniciativa pública. Vamos falar de auditoria governamental. Vamos colocar nossos holofotes tudo em cima dessa auditoria governamental. Mas, para isso, nós precisávamos entender o que é auditoria, entender que técnica é essa que a contabilidade traz para realizar esse trabalho minucioso, esse trabalho grandioso dentro das organizações. Então, eu espero que vocês consigam fazer
todas as atividades avaliativas desse ciclo ou dessa etapa de 6 aulas. Se houver dúvida, mais uma vez, eu afirmo para vocês, nos procure, vamos conversar, vamos falar da sua dúvida, chame a professora, chame a coordenadora para a gente estar dialogando a respeito das suas dúvidas, porque nós estamos aqui para servir vocês. Nós estamos aqui com o propósito de que cada um de vocês importa, que nós precisamos estar junto com vocês. Então, venha nos falar da sua dificuldade para que a gente saia daqui, de fato, sabendo muito bem sobre essa técnica contábil que realiza esses procedimentos tão importantes da controladoria e transparência nos recursos públicos. Algo muito evidente, muito importante para a gestão pública, para vocês, futuros gestores públicos. Então, eu agradeço mais uma vez a compreensão, agradeço a colaboração, a participação de cada um de vocês e peço, vamos caminhando juntos, porque assim faremos um trabalho de excelência, onde vocês saem felizes e nós também ficamos felizes por saber que nós efetivamos realmente o propósito da nossa disciplina e do nosso curso. Tá bem? Obrigada a todos e um grande abraço.